pessoal, aqui é a professora Maíra, vem dar continuidade às nossas aulas da PET 1, né, do PET 1, do Plano de Estudo Tutorado da primeira fase ainda, as aulas 3 e 4, para a gente trabalhar um pouco dos conceitos relacionados ao contrato social. Vamos falar um pouco do que é isso e dos dois principais filósofos, o Rousseau e o Hobbes, que estão envolvidos aí na discussão a respeito de por que surge, né, esse convívio social, como que ele se estrutura e a maneira como ele seria mais adequado de ocorrer. Eu vou falar de uma maneira mais breve, eu vou falar focado principalmente nas respostas do PET, mas para quem quiser saber um pouco mais, quem está estudando para o Enem, vale muito a pena, vai aparecer um videozinho aí em cima para vocês, o link. Vale muito a pena dar uma olhada, é um vídeo breve e que faz uma sintetização muito simples e muito objetiva a respeito da diferença de pensamento entre esses dois filósofos. Nós vamos falar um pouquinho aqui, mas lá no vídeo dá para aprofundar um pouco mais, tá? Então, olha só. Então, esses dois, apesar deles terem uma visão oposta a respeito da forma como as coisas se organizaram, eles tinham uma ideia básica similar, que era responder por que o homem passou a viver em sociedade. Então, viver em sociedade não é uma coisa que apenas diz respeito a um grupo de pessoas que estão vivendo junto no mesmo lugar, né? Existem regras, existem costumes, hábitos que a gente cria ali para conseguir conviver assim. Então, por exemplo, eu não posso sair na rua, sei lá, com uma arma atirando um vizinho que usou um som alto um dia me incomodou. Eu não posso pegar uma tinta spray e pichar no muro alguma palavra ofensiva, alguma frase ofensiva para a outra vizinha que algum dia me descontentou, me fechou com o carro, alguma coisa assim. Né? Existem normas ali, não só pensando nas leis, mas normas anteriores mesmo às leis, que mantém o equilíbrio para que a gente conviva em sociedade, senão seria uma anarquia completa. Então, quando a gente fala em viver em sociedade, a gente tem que considerar que viver em sociedade é uma organização que determina, né, as leis, que determina tudo, mas que depende totalmente da boa vontade daquelas pessoas envolvidas ali em seguir aquilo. Porque eu simplesmente posso dizer, não vou seguir mais essas normas, né? Vou colapsar tudo, vou colapsar esse sistema. E aí, possivelmente, vou acabar preso em algum momento, mas eu colapsei. Agora, se todo mundo fizer o mesmo, a gente simplesmente perde aquele vínculo social. Então, eles queriam entender, né, tanto o Rousseau quanto o Hobbes e outros tantos filósofos aí, queriam entender como que se construiu todo esse sistema aí para se viver em sociedade. Então, os dois partem do mesmo princípio. A questão é o que acontece na hora que eles tentam explicar. Então, o Hobbes ele já tinha uma visão assim, que o ser humano era uma criatura que vivia com medo, vivia afetada na natureza. O ser humano natural, ele era uma criatura que vivia no receio, né, de ser agredido, de ser morto, de lutar pelo próprio alimento, de lutar pela própria sobrevivência. E aí, para ele, esse agrupamento, né, de seres humanos ali era uma forma de conviver, né, com esse medo, se proteger desse medo e criar uma estrutura, né, um grupo de pessoas que buscasse uma liderança firme ali, que demandasse ordem, não só ordem, mas demandasse também um controle sobre esses ímpetos agressivos, esses ímpetos que seriam mais selvagens, para que os seres humanos ali, né, conseguissem reprimir esse medo e conviver em sociedade. Então, na visão dele, a gente poderia imaginar que a gente, né, para como um sistema, uma sociedade funciona, você precisaria de um governo autoritário, um líder soberano, e esse líder soberano criaria leis para proteger essa população, esse grupo de pessoas, né, de seres humanos ali vivendo sob a autoridade dele, e essa proteção garantiria que eles conviveriam em paz, né, e poderiam viver socialmente. Então o Hobbes tinha essa visão, simplificando bastante. Já o Rousseau tinha a visão contrária. Ele acreditava que o ser humano, aquela ideia, né, que o ser humano é bom ou mal, né, em sua origem. O ser humano vinha em sua origem natural como bom, uma criatura mais pacífica, uma criatura menos agressiva, e ele juntava-se em sociedade, né, nos grandes grupos, para um instinto natural de cooperação, para viver em cooperação mútua.
E aí, a partir desse momento que ele se juntava, era natural que alguns tivessem maior, como é que eu posso dizer, maior sucesso ali em suas empreitadas de trabalho e conseguissem acumular bens, acumular riquezas. E esse acúmulo vai gerando desigualdade, nesse momento também surge a propriedade individual, né? Começa a se acumular propriedades individuais, e no âmbito de proteger essas propriedades, proteger as riquezas, e também no âmbito do outro, né, humano, que não tem acesso àquilo, desejar, querer aquilo e não ter acesso àquilo e ficar totalmente excluído, é que surge violência, que surge o medo, que surge os ímpetos que seriam, de certa forma, uma destruição, né, do caráter pacífico e tranquilo ali do ser humano natural que passou a viver em sociedade. Então, sociedade seria uma forma de corromper, né? Já falei disso em vídeo anterior. Seria uma forma de corromper esse ser humano. E aí, na visão do Rousseau, a sociedade ideal, ela não deveria, ao contrário, completamente ao contrário do Hobbes, ela não deveria ter um ser soberano que mandasse em tudo. Ela deveria ser uma sociedade baseada no povo. Então, ele tem uma visão sobre aquela ideia democrática. Então, para ele, a democracia seria o modo ideal. E essa democracia ela se aplicaria de uma forma que as pessoas, todas elas, construíssem o governo, todas elas, de certa forma, estivessem governando ali através, lógico, de representantes, que é impossível, né? Todo mundo ser governante, a gente sabe disso. Mas num bairro a gente precisa de representantes, né? Não dá briga. Mas esses representantes que fossem eleitos ali de maneira adequada, eles estariam totalmente empenhados na representação do povo, dos direitos do povo, nos deveres do povo também, óbvio, mas sem representações intermediárias. Então, se a gente avaliar, por exemplo, né, a aplicação das ideias de Rousseau no nosso sistema democrático, a gente entende por que ele era preocupado em que o executivo não criasse as leis, que as leis partissem do povo. É um tanto quanto ingênuo, porque imagina, né, a gente, mais de 200 milhões de brasileiros, todos envolvidos na criação de cada mínima lei, cada mínima coisa. Mas o fato de que a gente tem representantes ali do Poder Executivo que decidem por toda a população é sim problemático. Então, se a gente pegar coisas atuais, votações atuais que têm acontecido, por exemplo, da Previdência Social, né, das reformas atuais, a gente vê que as novas coisas que estão sendo colocadas para a população, elas são intensificadoras de desigualdade social. Então, são coisas que são pensadas para manter um equilíbrio econômico que sim afeta a população de modo geral, mas né, sempre há um passo atrás em propor coisas que prejudiquem bancários, industriários, os grandes empresários, os grandes investidores, mas as coisas que prejudicam o povo, as coisas que realmente afetam, e aí a gente não está falando de perder um pouco de uma riqueza, né, de estruturas extremamente ricas e, da parte econômica do país, mas a gente está falando da pessoa não ter o que comer. Esse sistema que a gente vive nele, ele mantém o rico cada vez mais rico e ele dá uma importância mínima à parte mais pobre da população, e essa parte ela está lutando por sobrevivência, ela não está lutando por um pouco mais de dinheiro, ela está lutando para comer, para sobreviver amanhã, para ter o que comer hoje e trabalhar amanhã para ter o que comer de novo. Agora, se a gente observar sob a perspectiva do Hobbes e tratar dos governos autoritários, ele tinha essa visão de que um soberano, um indivíduo que governasse sempre considerando, né, o bem comum, o povo como um todo, todos os direitos, todos os deveres, mas toda a população, seria uma solução. O problema é que a história nos mostra que, independente de como se origina, né, esse governo autoritário, se ele parte de grandes revoluções, ou se ele vem como consequência de governos já com uma tendência autoritária anterior, sempre acaba mal para o povo. Então, são intensificadores de desigualdade, são governos bastante danosos para a população de um modo geral, estão sempre associados com a retirada de direitos e com leis que defendem muito o interesse particular daqueles soberanos, toda a estrutura envolvida ali para manter eles no poder. Mas atualmente a gente tem historiadores que fazem avaliações muito interessantes e contextualizam para a atualidade, tratando a respeito de formas
de autoritarismo que não são aquela típica, né, um ditador lá com poder, aquela coisa toda. São práticas autoritárias, né, e liberais, né, liberais, não liberais ali, são coisas que estão fugindo da liberdade das pessoas, da liberdade daquela sociedade ali. Então, por exemplo, se a gente pegar um governo que é eleito com base numa população amedrontada, com base em fake news, que né, tá super atual isso, com base no desconhecimento da população, manipulação midiática. Então você coloca na mídia uma informação que não é verídica e leva a população, que teoricamente está sob um regime democrático, a aprovar a candidatura e a eleição, né, uma pessoa que se torna um presidente ou toda uma estrutura, não só presidente, deputados, senadores, etc., que estão, na verdade, ali no poder porque manipularam a opinião da população, manipularam o que a população tinha de informação para chegar ao poder e ali estão defendendo interesses particulares, interesses de outros grupos que não a população em si. Isso é considerado uma forma de autoritarismo, independente de você não ter um ditador no poder. Então, tem regimes democráticos hoje no mundo que são vistos pelos estudiosos como regimes autoritários, mesmo que sejam eleitos através de voto popular e tudo mais, mas a população ela não sabe a manipulação a qual, né, ela está submetida e não tem noção de como que ela está elegendo ali. Então a gente vai se perguntar de fato a democracia, onde de fato a democracia está ocorrendo nos países do mundo, porque muitas das democracias que a gente tem contato aí, na verdade, são regimes autoritários ou que têm autoritarismo, travestidas de democracia. Elas não são democracias reais, elas não estão representando o povo. Então não é nem que aquele representante que foi eleito, ele foi votado pela maioria do povo. Isso é o menor dos problemas que a gente deveria estar se preocupando numa democracia. O que a gente quer saber se aqueles representantes que estão ali, né, todo o poder ali do Estado, ele está realmente preocupado em proteger, garantir a segurança, o desenvolvimento, a igualdade, o conforto, o bem-estar do povo. Se esse governo, se esse grupo que está ali não está preocupado com isso, então qual o sentido de ser uma democracia? Porque a proposta básica do regime democrático é que se batalhe por isso. Na verdade, a proposta básica de qualquer governo, esse contrato social do Rousseau, essa maneira, né, do Hobbes de entender a sociedade, seja como for a opinião deles, o que eles queriam entender é por que a gente vive em sociedade. E aí, no final das contas, o que a gente vê é que a convivência em sociedade nos coloca refém de um sistema bastante desigual. E poucos de nós têm pensado sobre isso. A gente pegar as nossas leis, por exemplo, todas as nossas leis são justas? Todas as leis que estão sendo aplicadas à nossa volta fazem sentido? Todas as leis são aplicadas de modo igualitário, todas elas, todo mundo é submetido às leis da mesma maneira? A gente sabe que não é. Né? A própria estrutura, como a lei é construída, como ela é feita, ela já deixa buracos gigantescos ali para que ela não seja aplicada de maneira igual. Então a gente sabe que esse sistema perpetua a desigualdade através da aplicação das leis de forma desigual também. E a polícia, nesse meio, vira um intensificador de violência, é um problema social gravíssimo. Então, a violência, ela não pode ser justificada. A questão aí na PET de vocês, tem essa questão na semana 3, né, se algum tipo de violência pode ser justificado, né, se faz sentido na percepção de vocês. Talvez a percepção de algum de vocês faça. Mas, ao meu ver, a violência é um gerador de violência. Então, se a gente pensar que a gente tem que andar armado, que de repente todo mundo tem que sair armado pelas ruas para se defender, o que vai acontecer é mais violência, mais assassinatos, são mais problemas. Então, os países que têm liberação de armas aí já demonstraram isso. O que a gente precisa é entender a origem da violência. Então, o ser humano, o Hobbes estava errado, o ser humano ele não é violento por si só, né, e precisa de um governo controlador para garantir que essa violência não ocorra. É essa perspectiva que tem sido passada hoje para a gente na mídia. Nós temos que ter uma arma, esse ser soberano tem que nos dar o direito de ter uma arma para a gente se defender, esse ser soberano vai garantir
que as leis os protejam, que os bandidos não estejam soltos por aí, aquela coisa toda. Não é isso. A nossa sociedade não é baseada nisso. Nesse ponto, o Rousseau está certo, que é a perspectiva de que nós vivemos em colaboração mútua. E nós nos tornamos violentos, né? Nós nos tornamos seres humanos piores a partir do momento que existe a desigualdade. Então, onde estão os focos de violência? Estão associados com as periferias. Por quê? Porque pobre é bravo, é violento, é ignorante? Não. Porque é a desigualdade que intensifica a violência. É você não ter acesso ao básico que te leva a agir com violência para você tentar acessar aquilo ali. Não é que você justifique, então né, o cara virou um bandido, matou todo mundo porque ele não tinha dinheiro. Não é uma relação tão direta. Mas a partir do momento que você não tem oportunidades, que você não consegue sair daquele meio, e que você tem, por exemplo, milícias aí, e inclusive governantes, que bancam o tráfico de drogas, que garantem que ele aconteça, que banca que o cara lá da periferia tem fuzis e armas aí de guerra, e essa população seja exposta a isso cotidianamente, você está garantindo que aquele ponto ali de desigualdade da periferia, ele mantém o sistema de violência acontecendo, e essa violência vai explodir, vai atingir as outras áreas, obviamente. Aí como que você cuida disso? Você vai lá e atira e mata todo mundo? É óbvio que não. E aí, nesse contexto, a ação, né, as ações atuais da polícia muitas vezes estão sendo parecidas com isso. E assim, eu respeito o trabalho da polícia, mas a gente tem que avaliar o que está acontecendo atualmente. E aí o preto pobre lá na favela, ele não tem que morrer porque ele é preto pobre lá da favela. As coisas não funcionam assim. Isso não torna um bandido, um ser que vai contra esse equilíbrio social que a gente vive. Porque nós não estamos no equilíbrio social, é o desequilíbrio social, essa desigualdade social que gera aquela violência ali. E aí aquela pessoa que está ali submetida àquela situação, ela tem que ter oportunidades melhores. Ela tem que ter condição de escolher o futuro dela e ter opção de ter um futuro diferente daquele, para que a gente não perpetue a violência. E o caminho para isso, gente, é uma coisa só, é educação. Porque a partir do momento que a gente tem acesso à educação, tem acesso à informação, a gente se torna um ser mais pensante, mais atuante, e aí a gente entra mais firmemente na questão da representação lá naquela opinião do Rousseau a respeito da democracia. A gente cobra mais os governantes, a gente inclusive pede mudanças na estrutura dos governos, e a gente consegue fazer com que a nossa vontade, os nossos desejos e principalmente as nossas necessidades sejam representadas lá em cima. Isso é soberania do povo. E isso está muito em falta no Brasil e no mundo inteiro, de uma forma geral. E isso está em falta porque a educação está sendo deteriorada, está sendo retirada do acesso da população mais pobre, a população que mais carece dela. Então, quanto mais lhe falta direitos, quanto mais lhe faltam as coisas básicas, mais acesso à educação, mais acesso à cultura você deveria ter, né, de bandeja ali, entregue pelo Estado, para que você se tornasse uma parte atuante da sociedade que você vive. Porque quando você não é parte da sociedade que você vive, o que lhe sobra é só a violência. Então é isso, gente. A mensagem de hoje é essa. Essa aula é para ajudar vocês a responderem um pouco, mas também para botar a pulguinha atrás da orelha aí de novo e ajudar vocês a pensarem. O vídeo que eu indiquei é muito bom, o texto, né, da PET também ajuda, mas precisando me chama aí nos comentários ou quem é meu aluno lá no grupo do WhatsApp que a gente ajuda também. Um abraço para vocês, fiquem em casa, cuidado com o Covid, viu? Usa máscara, não se esqueça, eu tô dentro de casa, protegidinho aqui, por isso que eu tô sem máscara. Mas vocês aí saindo na rua, usem máscara, não esqueça do álcool, sempre lavando as mãos, proteja todo mundo à sua volta, tá bom? E até a próxima aula.